Eu atravessei uma parede. Não, você não entendeu errado. Eu atravessei uma parede. Uma parede de concreto. E se eu não tivesse passado por ela, eu teria morrido queimada, naquele incêndio. Mas antes de continuar com esse testemunho, escreva nos comentários de onde você está assistindo. É sempre incrível ver até onde essa mensagem chega. Quero que você saiba, o fato de ouvir minha história hoje não é por acaso. Deus está te despertando. E claro, se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora e ativar o sino de notificações. Assim você não perderá nenhum testemunho como o que vamos compartilhar hoje. Esse é o tipo de coisa que, se alguém me contasse há uns meses, eu provavelmente iria rir, desconversar e pensar: essa pessoa está inventando. Mas naquele dia, naquela sala pegando fogo, eu entendi, de uma vez por todas, que o mundo espiritual é muito mais real do que a gente imagina. Meu nome é Cláudia. Eu tenho 42 anos. E durante boa parte da minha vida, eu vivi no piloto automático. Cresci em lar cristão, fui criada ouvindo sobre milagres, livramentos, batalhas espirituais. Mas a verdade é que quando a gente cresce e a vida começa a me apertar, é muito fácil colocar a fé no banco de trás e ir empurrando com a barriga. Eu achava que estava tudo bem, que bastava ser uma boa pessoa. Mas por dentro, eu sabia. Eu sabia que estava afastada de Deus. Eu trabalhava o dia inteiro, cuidava da casa, dos filhos e da minha mãe doente. Mal sobrava tempo para respirar, quanto mais para orar. E mesmo quando eu orava, era aquela coisa fria, automática, sabe? Senhor, me guarda. Amém. E pronto. Era só isso. Mas o que eu não sabia é que o inferno já estava se organizando há muito tempo para me calar. E que o céu também. Tudo começou quando eu comecei a trabalhar naquele prédio antigo, no centro da cidade. Um edifício comercial, com corredores escuros, cheiro de mofo e elevador que parecia ter saído de filme de terror. Eu lembro que no primeiro dia, assim que eu entrei, senti um arrepio, uma coisa estranha no ar. Não sei explicar. Mas como sempre, eu engoli o sentimento e fui cuidar da minha vida. Só que Deus já estava tentando me avisar. E eu simplesmente não quis ouvir. A primeira semana naquele prédio foi esquisita. Eu não sei se você já entrou num lugar onde tudo parece parado no tempo. As paredes descascadas, os interruptores amarelados, os pisos rangendo sob os pés. Era como se o tempo tivesse parado ali e só a poeira tivesse continuado trabalhando. Minha sala ficava no 3º andar. Não tinha janela, só uma ventilação antiga que mal funcionava. O corredor era estreito e mal iluminado. E à noite... Meu Deus! À noite aquele lugar mudava de rosto. Quando eu ficava até mais tarde organizando papelada, tudo ganhava outro som, outro cheiro, outra presença. O silêncio era tão espesso que parecia respirar. Tinha dias que eu ouvia estalos no forro. Outras vezes, o telefone tocava uma vez só, e quando eu atendia, ninguém respondia. E não era só comigo. A senhora da limpeza, Dona Marlene, vivia dizendo que o prédio era carregado. Ela falava que já tinha visto sombras nos corredores, ou sentido o cheiro de queimado vindo do nada. E eu fingia que não ouvia. Dizia: "Ah, Dona Marlene, é só prédio velho. Essas coisas acontecem." Mas por dentro, eu não estava tão segura assim. Tinha um detalhe que me deixava sempre com o coração apertado. O prédio só tinha uma escada. Uma escada em caracol, estreita, que dava acesso aos andares. E as janelas tinham grades. Todas. Eram antigas, fixadas direto na estrutura. Não tinha saída de emergência, nem rota de fuga. Sempre que eu olhava para aquilo, um pensamento me invadia. Se acontecer alguma coisa aqui, como eu vou sair? Mas eu me obrigava a mudar de assunto, a fingir que estava tudo sob controle. Eu lembro de um dia específico. Era uma terça-feira, por volta das 7 da noite. Já estava escuro. Eu estava sozinha no andar, terminando um relatório. Do nada, as luzes piscaram.
Não foi só um piscar comum. Foi como se tudo tivesse apagado por meio segundo e voltado num estalo. O barulho do fluorescente voltando me fez pular da cadeira. Nessa hora, eu juro, eu ouvi passos no corredor. Passos. Lentos. Fortes. Como se alguém estivesse andando de botas pesadas. Mas quando eu abri a porta, o corredor estava vazio. Totalmente vazio. Fechei de novo, me benzi, mesmo sem estar tão firme com Deus. E falei baixinho: Senhor, me guarda. Só isso que eu te peço. A verdade? Eu estava com medo. Mas não era medo de ladrão, nem de alma penada. Era algo mais profundo. Como se meu espírito soubesse que alguma coisa estava se armando, mesmo que minha mente tentasse negar. E nesse ponto, eu ainda tinha tempo. Eu ainda podia ter voltado, me aproximado de Deus, me entregado de verdade. Mas eu não fiz isso. E o tempo estava acabando. Naquela semana, eu tive um sonho. Sonho não. Foi mais que isso. Foi uma daquelas experiências que marcam o espírito, mesmo quando o corpo já acordou. Eu estava dentro do prédio, mas não era o prédio como ele é hoje. Estava escuro, cheio de fumaça, e havia pessoas correndo por todos os lados, gritando. No meio da fumaça, eu via vultos batendo nas paredes, tentando sair. Mas era como se o lugar inteiro tivesse se transformado numa prisão. Eu tentava gritar, mas minha voz não saía. Sentia o calor nas costas, como se o fogo estivesse logo atrás de mim. Quando eu olhava para frente, só via uma parede. Uma parede lisa, sem porta, sem janela, sem saída. E aí, do meio da fumaça, eu ouvi uma voz. Não era uma voz de homem, nem de mulher. Era uma voz que vibrava dentro de mim, firme, clara, e dizia apenas: saia enquanto é tempo. Eu acordei suando, com o coração disparado. Era madrugada. Olhei para o lado. Meu marido dormia profundamente. Fiquei sentada na beira da cama, tentando entender o que aquilo queria dizer. Mas no fundo, eu sabia. Eu sabia exatamente o que significava. Eu estava espiritualmente adormecida. E Deus, com toda a sua misericórdia, estava me acordando, gritando por mim de dentro do sonho. Saia enquanto é tempo. Não era só sobre o prédio, era sobre a minha vida inteira. Sobre minha fé apagada, meu coração longe, meu espírito adormecido. Mas o que eu fiz? Nada. No dia seguinte, com aquele orgulho travestido de racionalidade, eu pensei: foi só um sonho. Eu estou cansada. Trabalhei até tarde. Minha mente está sobrecarregada, só isso. E fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Quando encontrei Dona Marlene no corredor, ela me olhou de um jeito diferente. Ela sempre foi muito sensível, dessas senhoras que oram com fervor, sabe? Ela parou, colocou a mão no meu braço e disse: filha, eu sonhei contigo. Sonhei que o fogo vinha, mas você foi protegida. O anjo do Senhor te cobriu, mas você precisa voltar para o esconderijo do Altíssimo. Na hora eu travei. Eu não tinha contado meu sonho a ninguém. Fiquei sem reação, com aquele nó na garganta. Mas, de novo, dei um sorriso amarelo, agradeci e fingi normalidade. Porque admitir que Deus estava tentando falar comigo significaria encarar tudo que eu vinha ignorando há anos. E então segui. Segui com minha rotina, com minha fé morna, com meus dias iguais, sem saber que o inferno já tinha marcado a data e que o tempo do aviso estava acabando. Era uma sexta-feira. Uma daquelas manhãs comuns, sabe? Céu claro, trânsito parado, café amargo demais. Nada no ar indicava que aquele seria o dia em que minha vida mudaria para sempre. Se alguém tivesse me dito que antes do sol se pôr, eu estaria frente a frente com a morte, eu teria rido. Como é fácil rir quando a gente está cega espiritualmente. Cheguei no prédio pouco depois das 8. Já entrei com pressa, como sempre. Terceiro andar, luz fraca, mesmo cheiro abafado. Bati meu cartão e comecei o dia como se fosse qualquer outro.
Só que não era. Por volta das 11 da manhã, algo estranho começou a acontecer. Começou com um cheiro sutil, como se algo estivesse esquentando demais. Primeiro pensei que fosse algum fio queimando, alguma máquina antiga dando defeito. Levantei, fui até o corredor e perguntei à recepcionista se ela estava sentindo também. Ela disse que não. Voltei para a sala e o cheiro aumentou. E junto com ele uma inquietação, um peso, um mal-estar que vinha de dentro. Então a luz começou a piscar. 3 vezes. Rápido. Meu coração disparou. Me levantei de novo, dessa vez com o corpo inteiro em alerta. Fui até a porta e abri. E nesse instante, ouvi um estrondo vindo de baixo, como se algo tivesse explodido. E logo depois, o som que até hoje me arrepia, gritos reais, desesperados, de gente correndo, caindo, batendo nas portas. A fumaça começou a subir pela escada, escura, densa, sufocante. Foi quando entendi. O prédio estava em chamas. Corri até a escada, mas já era tarde. O fogo vinha de baixo para cima, lambendo os degraus, estalando madeira velha, subindo como um monstro com fome. Voltei correndo para a sala. Tentei ligar para o número de emergência. Sem sinal. Peguei o celular, tentei ligar para o meu marido. Nada. As paredes pareciam se fechar ao meu redor. A fumaça entrava pelas frestas da porta. Os olhos começaram a arder, a garganta secar. Corri até a janela, e foi aí que o desespero bateu forte. As janelas tinham grade. Grossa, antiga, enferrujada, mas firme, inquebrável. Comecei a gritar. Gritar para ninguém. A rua lá embaixo era distante. 3 andares podem parecer pouco até você estar preso dentro deles, cercado por chamas. Foi nesse momento que o medo deixou de ser emocional e se tornou físico. Meus joelhos fraquejaram. Eu não conseguia mais raciocinar. Comecei a bater na grade com uma cadeira da sala. A madeira quebrou. A grade não. Então, pela primeira vez em muito tempo, eu caí de joelhos e gritei: Deus, me tira daqui. Eu sei que me afastei. Eu sei que ignorei tua voz, mas por favor, Deus, não deixa minha vida acabar assim. E foi nesse exato momento que o mundo ao meu redor parou. Literalmente. Silêncio. Nenhum som. Nem fogo. Nem estalo. Nem grito. Silêncio total. E então, eu ouvi de novo. Aquela voz. Aquela mesma voz do sonho. Clara. Profunda. Que parecia falar não com meus ouvidos, mas com a minha alma. Não temas. Eu sou contigo. E nesse instante, algo impossível começou a acontecer. Naquele silêncio sobrenatural, o tempo parecia ter parado. O fogo ainda estava lá, mas não avançava. A fumaça continuava entrando, mas não me sufocava mais. Era como se uma barreira invisível estivesse ao meu redor. Como se algo, ou alguém, tivesse colocado a mão e dito: aqui não. Eu tremia, mas não era mais medo. Era uma sensação de estar diante de algo muito maior do que eu. Um temor santo, um arrepio na alma. Fechei os olhos. Me ajoelhei ali mesmo, em meio às cadeiras caídas, papéis espalhados e cheiro de borracha queimada. Senhor, eu sou tua. Faça o que quiser comigo. Só, me mostra que o Senhor ainda está aqui. Foi aí que aconteceu. Ouvi um estalo, bem atrás de mim. Me virei bruscamente e vi a parede. A mesma parede onde eu costumava colocar os avisos do mês, onde ficava o velho quadro de tarefas. Mas agora, ela parecia diferente. Era como se vibrasse, como se estivesse viva. A luz do teto, que mal funcionava, começou a piscar intensamente. E naquele instante, tudo ficou branco. Branco como neve. Um clarão, não como o de lâmpada, mas como o de glória. E no meio daquele clarão, eu vi uma fenda. Uma abertura que simplesmente apareceu. Não uma porta, não uma janela. Era uma rachadura de luz no meio da parede sólida. E do outro lado,
Eu via escadas. Escadas que desciam. Eu pisquei. Pisquei várias vezes. Achei que estava tendo um surto. Mas não. A abertura estava lá, brilhando, me chamando. Ouvi a voz mais uma vez, agora suave, como um sopro. Vai, filha. Anda pela fé. Levantei, ainda tremendo. Caminhei até a parede. Estiquei a mão. E eu juro diante do Deus vivo. Minha mão atravessou. A parede não era mais sólida. Era como se fosse feita de luz e vento, quente, mas sem queimar. Fechei os olhos e dei o passo. Senti meu corpo atravessar como se fosse levado, como se alguém me empurrasse com carinho, como quem guia uma criança. Do outro lado, eu já estava fora da sala, em um corredor que nem deveria estar ali. E ao fundo, a escada de emergência. Desci sem olhar para trás. Era como se os meus pés nem tocassem o chão. E quando cheguei ao térreo, ouvi um novo estrondo. Um som surdo, forte. O teto do terceiro andar tinha desabado. Se eu tivesse demorado mais 2 minutos, eu não estaria mais aqui. E ali, de joelhos no chão da calçada, com a sirene dos bombeiros ao longe, gente chorando, fumaça ainda subindo, eu olhei para o céu e pela primeira vez em anos, eu chorei de verdade, de gratidão, de arrependimento, de rendição. Naquele dia, eu não escapei do fogo só com o corpo. Minha alma também foi resgatada. Eu estava sentada na calçada, coberta com aquele cobertor de emergência prateado que os bombeiros costumam dar. O ar ainda cheirava a fumaça, e havia uma mistura de choros, sirenes e passos apressados por todos os lados. Mas por dentro, havia silêncio. Um silêncio profundo. Santo. Como se Deus ainda estivesse ali comigo, do meu lado. Uma moça do resgate veio me examinar. Disse que minha pressão estava alta, que era o choque. Mal sabia ela que o que eu estava sentindo não era pânico. Era algo que não tem nome. Era milagre. Era temor. Era a certeza de que Deus me tocou. Os bombeiros apagaram o fogo. E logo depois começaram a investigação. Disseram que provavelmente foi um curto-circuito no subsolo e que o fogo se espalhou muito rápido por conta de materiais inflamáveis estocados indevidamente. O prédio era antigo. A instalação elétrica era uma bomba-relógio, segundo eles. Mas uma coisa não fazia sentido para ninguém. Como eu saí da sala? Um dos peritos veio até mim. Um homem de semblante sério, com a prancheta na mão. Ele olhou nos meus olhos e disse: "A senhora estava no terceiro andar, sala 302? Sim, respondi. Sozinha? Sim. Ele franziu a testa, fez uma anotação, e então disse, meio em tom de dúvida: a porta da sua sala estava trancada por dentro. O batente caiu queimado, a tranca não foi forçada. E as janelas? Bem, todas têm grade, e não há sinal de arrombamento. Ninguém entende como a senhora saiu. Fiquei em silêncio. O que eu poderia dizer? Ah, eu atravessei a parede. Quem acreditaria? E mesmo que acreditassem, será que entenderiam? Ele voltou a falar, dessa vez mais baixo. Alguns bombeiros disseram que viram a senhora já no térreo, mas nenhum deles soube explicar de onde a senhora veio. Uma das câmeras externas registrou seu corpo saindo do prédio, mas as internas, todas falharam naquele horário. Ele me olhou por mais um instante. Depois, suspirou e balançou a cabeça. A senhora tem sorte. Mas eu sabia. Não era sorte. Era livramento. Nos dias seguintes, me ligaram várias vezes pedindo meu depoimento. Alguns colegas de trabalho começaram a inventar versões. Que eu pulei pela janela, que alguém me salvou, que eu tinha saído antes do fogo. Cada um tinha uma teoria, mas nenhuma explicava o que aconteceu, nenhuma tocava na verdade mais profunda. Eu fui tirada de dentro do fogo pela mão de Deus. E então, um detalhe me arrepiou profundamente. Voltei ao prédio dias depois, acompanhada por um técnico que ia me ajudar a recuperar documentos que talvez tivessem sobrevivido ao incêndio.
Quando subi ao terceiro andar, ou ao que restava dele, encontrei a sala 302 reduzida a cinzas, exceto por uma coisa: o quadro de avisos, o mesmo que ficava pendurado na parede que eu atravessei. Ele estava ali, queimado em volta, chamuscado, mas ainda legível, e em cima dele, uma folha que eu não lembrava de ter colocado. Era uma folha branca, com letras grandes, impressas. Passarás pelo fogo e não te queimarás. Isaías, capítulo 43, versículo 2. Eu chorei. Chorei como uma criança, porque não havia mais dúvida. Deus estava ali, e Ele me resgatou, com mão forte, com amor inexplicável. Aquela folha com o versículo, ela me perseguiu. Durante dias, eu acordava no meio da noite com as palavras ecoando na minha mente. Passarás pelo fogo, e não te queimarás. E cada vez que lembrava, era como se uma mão invisível tocasse meu coração. Eu voltei para casa com o corpo inteiro, mas algo em mim tinha mudado. E eu sabia. Não dava mais para viver como antes. Não dava para voltar à rotina vazia, ao automático de uma fé adormecida, de orações murmuradas e Bíblia fechada. Aquele milagre não era só para me salvar da morte. Era um chamado, um grito de Deus dizendo: filha, volta para mim, eu nunca deixei de te amar. Lembro da primeira noite em que dobrei meus joelhos de verdade, sozinha no meu quarto, sem música, sem vídeos, sem distrações. Só eu, Deus, e minha vergonha. Senhor, eu te esqueci, eu me afastei, eu corri atrás de tanta coisa e te deixei lá atrás. Mas o Senhor nunca me deixou. Comecei a chorar. Mas não era um choro de dor. Era um choro que lavava, que libertava. Foi ali, naquela madrugada, que eu me rendi por inteiro. Peguei minha Bíblia, aquela que estava esquecida na última prateleira da estante, e abri sem pensar. E o que li parecia ter sido escrito para mim, naquela hora. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Naquele instante eu entendi. Deus queria me revelar mais, muito mais, não só sobre o livramento, mas sobre quem Ele é. Nos dias seguintes, minha sede pela presença dele aumentou como nunca. Passei a acordar mais cedo só para estar em silêncio diante dele. O que antes era obrigação virou prazer. O que antes era peso virou refúgio. Comecei a escrever tudo o que acontecera. Cada detalhe. Cada sensação. Como se eu estivesse reconstruindo minha alma, linha por linha. E com o tempo, vieram as perguntas. Por que eu? Por que justo eu fui poupada? Tanta gente boa já tinha partido. Pessoas melhores do que eu. E eu, que estava fria, negligente, distante. Eu fui resgatada. Mas quanto mais eu orava, mais clara se tornava a resposta no meu espírito. Porque ainda não terminei com você. Porque há propósito, há chamado, há testemunho. E foi então que compreendi. Aquele fogo não veio para me destruir. Veio para me purificar. Para tirar as cinzas do meu coração e reacender a chama da fé que um dia ardeu com força. No começo, eu achei que aquele testemunho era só meu. Algo entre mim e Deus. Um milagre tão íntimo que quase tive medo de compartilhar, com receio de que as pessoas zombassem, me chamassem de doida, ou até insinuassem que eu inventei tudo como fuga do trauma. Mas era como um fogo novo dentro de mim. Um fogo que não queimava carne, mas queimava medo, vergonha, silêncio. Era impossível guardar aquilo só para mim. A primeira vez que contei foi para uma vizinha da minha mãe, uma senhora simples, viúva, que estava enfrentando um diagnóstico de câncer. Ela veio me visitar. Queria saber se eu estava bem depois do incêndio, e acabamos sentadas à mesa da cozinha tomando café. No meio da conversa, ela perguntou: "Mas minha filha, como você saiu daquela sala?" Olhei nos olhos dela, suspirei fundo e falei: "Dona Neuza, eu não saí, eu fui tirada. Deus me tirou.
Ela ficou em silêncio por um instante, e então, com os olhos marejados, me disse: Sabe, eu ando pedindo um sinal, algo que me mostre que Deus ainda está comigo. E hoje, você me deu esse sinal. Aquilo me marcou profundamente, porque ali eu entendi. Meu testemunho era resposta de oração para alguém. Depois disso, comecei a contar para mais pessoas. No grupo da igreja, num culto de domingo. E sem perceber, meu relato foi ganhando vida. Ele não era mais só uma história sobre o que Deus fez por mim. Era um instrumento para curar, restaurar e reacender a fé em corações cansados. Teve uma moça, a Letícia, jovem, cheia de dúvidas. Ela veio falar comigo depois de um culto em que compartilhei meu testemunho. Chorando, me disse: Eu estava decidida a me afastar de vez. Eu já não sentia mais nada. Mas quando ouvi você dizendo que atravessou uma parede, algo em mim se quebrou. Eu senti Deus de novo. Senti que Ele ainda me vê. Cada relato como esse me enchia de temor. Não por mim, mas pelo que Deus estava fazendo através da minha dor. E foi aí que me dei conta. O incêndio não acabou com a minha história. Ele começou um novo capítulo. Comecei a receber convites para falar em outros lugares. Congressos, pequenos grupos. Até uma rádio local me chamou para contar a história ao vivo. E cada vez que eu falava, era como reviver tudo. Mas com uma diferença. Agora eu enxergava o plano por trás da fumaça. A mão de Deus não só me resgatou, ela me reposicionou. Se antes eu levava uma vida apagada, espiritual e emocionalmente, agora eu era uma tocha acesa, não por mérito, mas por misericórdia. E quanto mais eu testemunhava, mais o Espírito Santo me guiava. Eu não decorava falas, não escrevia discursos. Eu apenas abria a boca, e ele enchia. Comecei a entender que o milagre não era o fim, era o início de um chamado. Ser voz, ser prova viva, ser resposta. Por muitos anos, eu vivi calada. Não só calada com a boca, mas com a alma. Calada nos meus sonhos que engavetei, nas orações que deixei de fazer, nos dons que enterrei por medo, cansaço ou acomodação. Eu tinha me tornado especialista em silenciar o que Deus queria gritar por mim. Mas depois do incêndio, depois do milagre, depois do livramento, Deus não apenas salvou minha vida, Ele devolveu minha voz. E não falo da voz natural. Falo daquela voz interna que só o céu reconhece. A voz do chamado. A voz do propósito. A voz que nasce quando você entende que está viva por um motivo maior. Essa voz foi renascendo em mim como um rio que começa tímido, mas vai ganhando força até romper barragens. Teve um dia em especial, nunca vou esquecer. Fui convidada para falar numa conferência de mulheres em outra cidade. A igreja estava cheia. Mulheres de todas as idades. Eu subi naquele púlpito com as pernas tremendo, o coração acelerado. E por um instante pensei: o que eu estou fazendo aqui? Mas quando comecei a contar minha história, quando cheguei na parte da parede, o silêncio na igreja era tão profundo que parecia que até os anjos estavam ouvindo. Algumas mulheres choravam, outras oravam em línguas, outras só fechavam os olhos e recebiam. Naquele momento, Deus me fez enxergar com os olhos espirituais. A dor que me atravessou estava agora atravessando outras almas e trazendo cura. E foi ali que eu entendi. Filha, essa é a sua voz. É para isso que eu te deixei viver. E eu aceitei, sem resistência, sem reservas. Não como alguém perfeita, pronta ou irrepreensível, mas como alguém remendada pela graça, curada pelo fogo, chamada no meio do caos. Eu comecei a estudar mais a palavra, a buscar direção em jejum e oração. Queria que cada testemunho que eu compartilhasse fosse cheio do Espírito, e não de vaidade. Porque não era sobre mim, nunca foi. Era sobre Ele. Sobre o que Ele é capaz de fazer com uma mulher comum, de 40 anos, que achava que sua fase já tinha passado. Hoje eu sei.
Deus não só me salvou, Ele me reergueu, me reposicionou, me reacendeu. E essa chama não se apaga mais. Depois daquela madrugada em que atravessei uma parede como se fosse feita de vento, depois de ver com meus próprios olhos que o impossível é só uma palavra diante do Deus vivo, nunca mais fui a mesma. É impossível viver o sobrenatural e continuar caminhando como se nada tivesse acontecido. O fogo que me cercou naquela noite, que destruiu paredes, tetos e móveis, foi o mesmo fogo que queimou tudo o que era raso em mim. Medo, religiosidade, rotina vazia, orações automáticas. Tudo aquilo foi consumido. E o que ficou foi só fé. Fé crua, viva, pulsante. Fé que não se explica, só se vive. Hoje, cada vez que eu olho no espelho, eu não vejo mais a mulher fraca e cansada de antes. Eu vejo uma sobrevivente, uma escolhida, uma testemunha ocular da glória de Deus. E não, eu não fui a única a passar por milagres assim. Sei que há muitas outras pessoas por aí com histórias que parecem loucura aos olhos humanos, mas que são provas da misericórdia e do poder daquele que tudo pode. Se você está ouvindo minha história agora, se em algum momento da sua vida você já se sentiu cercado, sem saída, encurralado por um fogo que parecia que ia consumir tudo, escute bem o que eu vou te dizer. Deus ainda entra em lugares onde ninguém mais entra. Ele atravessa paredes, rompe leis da física, dobra o tempo e desfaz a lógica, só para resgatar um filho. E se ele fez isso por mim, que sou só pó, ele pode fazer por você também. Mas saiba, depois de um livramento desses, você não consegue mais viver pela metade. Você não aceita mais uma fé morna. Você não consegue mais se esconder. Porque depois de atravessar uma parede pela mão de Deus, você entende que foi chamada para atravessar corações com essa mesma mão. Hoje eu não carrego só uma lembrança. Eu carrego uma missão. Fui marcada por um milagre. E essa marca não sai. Não se apaga. Não enfraquece. Ela só se aprofunda. Cada vez que eu conto o que Deus fez comigo. E se um dia você me encontrar por aí e perguntar: como você sobreviveu àquela noite? Eu não vou hesitar. Vou olhar nos seus olhos e responder com toda a convicção da minha alma. Eu atravessei a parede, porque Deus atravessou por mim primeiro. Nunca mais fui a mesma, e graças a Deus por isso. Se essa história tocou o seu coração, não guarde só para você. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz milagres. Talvez o próximo testemunho que a gente contar aqui seja o seu.